Paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2021 tem o tema sobre o livro do profeta Ezequiel, que vai falar sobre o profeta com a mensagem do juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Hoje chegamos na lição de número 6, já chegamos no mês de fevereiro, porque até aqui nos ajudou ao Senhor. Você que ficou comigo no mês de janeiro, continua comigo agora no mês de fevereiro. E hoje nós vamos falar sobre uma lição muito boa, principalmente para nós que vivemos nesses dias e não sabemos ou não praticamos algo sensacional. Quando falamos de parábolas, a gente lembra de quem? Jesus. Mas você sabia que no livro do profeta Ezequiel existe parábola? Sim, hoje nós vamos falar de parábolas, né? No plural, as parábolas do livro de Ezequiel. Hoje vamos mencionar sobre 3 parábolas que Ezequiel profere ali para o povo no convívio do conflito da Babilônia, da opressão ali que tirou o povo, da rebeldia da nação de Israel, do povo que ficou cativo no palácio, o povo que ficou cativo no meio da Babilônia, o povo que ficou excluído em Jerusalém. Ele vai trazer 3 parábolas para mencionar a Babilônia, o povo em Jerusalém e o povo cativo ali ao derredor, né? Que lembrando a você, você fala, por que você está falando isso, Montoni? Que existia 3 profetas contemporâneos. Um ficou em Jerusalém, qual é o profeta? Jeremias. Um ficou entre o povo cativo, que nós chamamos de povo cativo fora do palácio, que foi Ezequiel. E qual é o outro profeta que era contemporâneo, que ficou no palácio? Daniel. Então ele vai trazer essas 3 parábolas mostrando esses 3 profetas, esses 3 tipos de povo. É isso que nós vamos aprender hoje. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Meus amados irmãos, lembrando que esta lição será aplicada no dia 6 de fevereiro nas escolas bíblicas que adotaram a revista Betel Dominical como a sua lição desse trimestre, o primeiro trimestre de 2022. Se a sua igreja não adotou, você se inscreve no canal, fica aqui comigo que toda semana temos uma aula nova. Quero começar essa lição primeiro agradecendo. Faz tempo que eu digo neste canal que nós temos que celebrar as pequenas conquistas. Eu já atingi, para a glória de Deus e a sua ajuda que está me ouvindo, a mais de 500 inscritos. Estou caminhando para 600 inscritos. Você fala, Montoni, é pouco para quem tem muito, mas é muito para quem não tem, para quem tem pouco, como eu. Estou me encaminhando, irmão, aos 1000 inscritos. Então você que ainda não é inscrito e vê esse canal sempre, não se esquece. Faz com que esse canal atinja 1000 inscritos. Estamos caminhando. Estou em paz, porque eu creio que quando nós fazemos a vontade de Deus em ajudar o povo, instruir o povo, orientar o povo na Bíblia, em ensinos bíblicos, Deus dá o crescimento. E lembrando que eu gosto muito de uma passagem bíblica, que ele diz que enriquece e não acrescenta dores. Então é a minha gratidão, começando o vídeo, dizendo que já estou a 600 inscritos, caminhando ao número do meu primeiro 1000 inscritos aqui neste canal. Obrigado primeiro a Deus e muito obrigado a você. Então você que me escuta, que ainda não é inscrito, para você não custa nada. Clica aí e se inscrever. Me faz chegar nesse trimestre ainda aos 1000 inscritos. Tá bom? Vamos para a lição. Vamos aprender da palavra de Deus. Nós temos o nosso texto de referência.
Lembrando que Marca Texto, Bíblia Sagrada e a revista da editora Betel Dominical. Se você não tem a revista, na descrição do vídeo vai estar aí os tópicos para você. Não dá para colocar todas a lição, porque senão temos um problema, né, de direitos autorais, de estar copiando o conteúdo e colocando. Isso você sabe que não pode. Mas os tópicos, todos eles, ponto 1, ponto 2, ponto 3, os tópicos vai estar aí. Como textual, verdade aplicada. É só uma orientação que às vezes as pessoas perguntam, coloca toda a lição. Não podemos, né? Não é permitido pelas diretrizes do YouTube. Mas vamos lá. Lição de número 6, 6 de fevereiro, será aplicada na sua escola bíblica dominical. Se você não tem, já falei, fica aqui comigo que toda semana terá vídeo falando da lição. As parábolas do livro de Ezequiel. Aqui nós vamos mencionar sobre 3 parábolas, né? Vamos falar primeiro sobre a árvore infrutífera, depois vamos falar sobre a esposa infiel e depois das 2 águias. Isso! E vou dar um pouquinho sobre a terceira águia, lá no final do ponto 3, que nós vamos aprender hoje. Livro de Ezequiel, se você que não tem a revista e não quer aí baixar para ver o comentário, você abre na sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 62, que diz assim: porque eu estabeleci o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Irmão, isso aqui é sensacional. Toda vez que eu ouço na Bíblia, nas Escrituras, Deus declarando que Ele é o Senhor, eu fico maravilhado, porque eu estabeleci o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o seu Senhor. Ele está dizendo, eu vou fazer concerto com você, para você saber que eu sou o seu Senhor. Eu acho maravilhoso quando Deus se declara na Bíblia assim, como Ele é imponente, como Ele é, né? Ezequiel 16:62, ok? Nossa verdade aplicada vai dizer, o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. Essa verdade aplicada, ela já fala aqui das 3 parábolas que nós vamos aprender hoje. Todo discípulo de Cristo foi chamado para ser frutífero. Vai falar de quê? Da parábola da videira infrutífera. No caso aqui, para ser nós que somos cristãos, temos que ser frutífero. Foi isso que Jesus disse, né? Que nós temos que produzir frutos. E eu gosto de um comentário do pastor Cláudio Duarte. Ele fala que todo cristão, sem exceção, ele vai passar ou pelo machado ou pela tesoura. Você já ouviu essa mensagem, pastor Cláudio? É sensacional. Todos os cristãos vão ter que passar pelo machado ou passar pela tesoura. A tesoura vai te poldar para que você possa tirar os galhos velhos, os costumes velhos, as coisas velhas, para que nasça um ramo novo, um renovo novo. Se você não quer ser poldado, o que sobra para você é o machado. Será cortado e lançado no fogo. A escolha é sua, mas você tem essas 2. Ou a tesoura da polda para melhorar, ou o machado para ser lançado fora. É aqui que nós entendemos que o discípulo de Cristo foi chamado para ser frutífero. E se você deixar de ser frutífero, o que sobra para você é o machado. Então queira a polda, ok? Aí nós vamos falar ser fiel. Olha aqui, em todo o tempo. Ser fiel vai para a segunda parábola, falando da esposa infiel, que é o que Deus vai comparar Israel como uma esposa que foi infiel ao seu marido. E a última parte é submeter-se ao plano de Deus, que é as 2 águias, que nós vamos aprender lá no ponto 3. Então essa verdade aplicada aqui já fala das 3 parábolas.
Vamos lá? A nossa leitura de hoje, o nosso texto de referência, está no livro de Ezequiel, capítulo número 15. O versículo 2 e 3, depois o versículo 15 e o versículo 60. Vai mesclando aí. Não se preocupa, está na descrição do vídeo. Que nos diz assim: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre a árvore do bosque? 3. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Da videira, é uma pergunta. Da videira se pega alguma madeira para produzir alguma coisa? Então olha só, Deus dizendo que da videira ou da parreira de uva, videira é da uva, né? Da parreira da uva, aqueles galhos da uva. Você pega aqueles galhos para fazer alguma coisa, é feito um tronco de árvore que você consegue fazer uma mesa, uma cadeira, um guarda-roupa, enfim, uma mobília. Ele está dizendo, se pega da parreira, da uva, da árvore, da uva, do pau, da oliveira, da videira. Perdão se eu confundi. Oliveira é uma coisa, da azeitona, produzir azeite. A parreira é de uva, né? Então não podemos confundir. Chega junto, parece, a palavra se confunde, mas há a diferença, tá ok? Ele está dizendo, pega-se dessa madeira para criar alguma coisa? Ele responde, ou torna-se dela alguma estaca para se produzir algum teste, ou seja, a parreira é algo que você é firme, tem simbolismo de algo forte. Essa é a pergunta que Deus está querendo que Ezequiel pronuncie para o povo. Que você olha para a parreira das uvas, você diz, isso aqui não serve, abre-se um parênteses, para nada. Não dá para aproveitar isso aqui para fazer uma coluna de uma casa, né? Para fazer não tem como fazer um móvel. Como é que eu vou fazer um móvel com os galhos das uvas? Não dá. Mas é isso que Deus quer dizer para você, que o seu poder, que o poder de Israel, no caso aí, Jerusalém, cativo, não estava em sua força em si, mas a força de Israel está em Deus. Não é porque é uma árvore frondosa, bonita, enorme, não. Estava na fragilidade das parreiras de uva, e Deus dizendo, mas eu sou com Israel. É isso que ele estava querendo que Ezequiel praticasse ou pronunciasse esta parábola. É o versículo 15 de Ezequiel 16. Agora, veja só, Ezequiel 16, 15 e 60. No Ezequiel 16 ele diz, mas fizeste na tua formosura e te contemplaste por causa da tua fama e prostituíste e tudo que passava para seres dele. Aqui ele já entra na parte da prostituta, ou melhor, da esposa infiel. Ele está dizendo, quem passava a sua formosura, você se prostituía com todos aqueles que passavam por você. Então ele sai daqui da parreira, que é das uvas, que não se aproveitava para nada, assim, a sua estrutura, para a esposa infiel, que todos se admiravam com a sua beleza e ela não perdia o tempo de ser agraciada, de ser desejada e se oferecia a todos que passavam. Ezequiel 16:15. Agora vamos para Ezequiel 16:60. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto contigo. Fiz nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo o meu concerto eterno. Olha que coisa maravilhosa da parte de Deus. Deus disse que fez um concerto. Aqui é parábola, irmãos. Então a gente tem que entender. Quando Israel ainda nem era Israel, quando Israel ainda nem era nação, ele está dizendo, eu fiz um concerto contigo quando tu ainda eras jovem, mas eu faço o meu concerto contigo
eternamente. Se você for ver aí no vídeo anterior sobre a responsabilidade pessoal sobre o pecado, ou até mesmo sobre o Atalaia, tá aí no canal, nessa playlist aí, fácil de você achar. Deus estava dizendo para Israel, antes de Israel ser alguma coisa, Deus já havia escolhido Israel. Então ele está dizendo, farei contigo um concerto eterno, que na verdade aqui ele já havia feito. Era só para dizer para o povo de Israel, eu me lembro de você, ou melhor, eu não me esqueço de você, de vocês, ou de você, a nação de Israel, mas vocês é que esquecem de mim. Então esse é o assunto de hoje, falar dessas 3 parábolas, como aplicar no tempo de Ezequiel e como aplicar nos dias de hoje. Nossa introdução vai nos dizer, o Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio de parábolas que retratava a situação pecaminosa do seu povo, o juízo divino e a promessa de restauração. Você gosta de anotar? Eu também. Vamos lá, ó. Juízo, promessa de restauração a quem? Ao povo. Tá? Então, aqui a gente fala sobre o plano da salvação. O plano da salvação só tem sentido quando tem porque eu me arrepender. Se não tem como me arrepender, o plano de salvação não tem utilidade. Então, ele está dizendo, fala para o povo que eles estão presos, estão cativos, estão exilados, estão destruídos em Jerusalém, estão cativos no palácio como Daniel, estão vivendo à beira do rio Querite como Ezequiel. Mas eu tenho para vocês, o juízo já estabeleci, mas não esqueça que eu tenho com vocês a promessa de restauração. Deus é muito maior, ou muito maior, é forma de dizer quão grande é o Senhor, do que o juízo que veio sobre a nação de Israel, pelas mãos de Nabucodonosor, pelas mãos de Ciro, os persas, os medos. Deus dizendo, essas nações só estão corrigindo vocês porque vocês foram videira infrutífera, esposa infiel e não se atentaram às águias do qual eu mesmo mandei para juízo em vocês. Vamos para o nosso ponto de número 1. O nosso ponto número 1 vai falar a parábola da videira inútil. Meu Deus, o pastor Valdir colocou isso aqui mesmo, porque quem quer ser chamado de inútil, irmãos? Fala para mim aí. A palavra da videira inútil. O que é uma coisa inútil? Simples, todos nós conhecemos que não serve, irmão. Na minha terra pernambucano, né, que eu sou, diz não presta para nada. Mas é isso que é a videira infrutífera. Se é a videira, a vide, as uvas, elas não servem, vamos falar aqui sobre uvas azedas, servem para quê? Jogar fora, não presta para nada. E o pastor Valdir coloca essa palavra, a parábola da videira inútil. Então, não seja inútil no reino de Deus. Esse é o primeiro aprendizado. Anota aí, seja frutífero no reino de Deus. E ele continua. Esta parábola compara os habitantes de Jerusalém em uma videira que não dá fruto, estéril, que por si mesma é inútil, não serve. Meu Deus, ó, era a nação de Israel. Ele continua. Nessa árvore faltava fruto da justiça, da fidelidade ao Senhor. Ou seja, Israel não tinha fruto e ainda era infiel ao Senhor. Ele expressa com muita direção e clareza o pecado, a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. Deus disse, já contei aqui essa história, mas para relembrar, que Israel foi a nação escolhida por Deus para ser o representante dele aqui na terra, como nós somos hoje embaixadores de Cristo, representantes na terra, e que as nações vizinhas olhassem para Israel,
e a desejasse a querer servir o Deus de Israel. Mas Israel, diz aí a lição passada, diz que Israel fez pior do que as nações que deveriam imitar Israel. Se você não viu essa aula, assiste a aula anterior. Deus dizendo, vocês fizeram pior do que a nação anterior. Em vez das nações ao redor de vocês, as nações ao redor de vocês imitarem vocês para me adorar, vocês fizeram pior do que elas. Forte, não é? Então é isso aqui, é esse juízo que Deus está trazendo para Israel. No nosso ponto 1.1 vai falar, videira, uma árvore símbolo da frutificação. Aqui eu já quero fazer você ficar cada vez mais atento a essa parábola da videira inútil, que Jesus um dia vai procurar algo em uma árvore, que é a figueira dos figos, né? São 3 símbolos de árvores em Israel, sobre frutos, né? Anota aí, ó, você para sua escola dominical, isso é importante. O primeiro é a videira, que produz uvas. E produzindo uva, e sabemos que uva representa o que? Alegria, que é o vinho, né? Então a primeira é as uvas, são as parreiras, as videiras, são as vides. Segundo, nós temos os figos, que era que se passava na beira do caminho, tinha as figueiras e as pessoas comiam. O que seria a figueira hoje para o Brasil? Trazendo aqui para o Brasil, os pés de manga. Eu sou de Pernambuco, você passava pelos pés de manga, aquelas mangas bonitas, né? Eu também morei na cidade chamada Votuporanga, aqui no interior de São Paulo, e era imensa. Os donos até pediam para a gente entrar lá nas propriedades ou a pegar na beira do caminho para se alimentar de tanta manga. Então essas figueiras tinham os figos e produzia e alimentava quem passava pelo caminho. Tanto que Jesus conta a parábola conhecida sobre a figueira infrutífera. Tinha folha e a figueira tem uma característica própria quando tem folha porque tem fruto. E quando Jesus vai procurar o fruto, não tinha. E Jesus amaldiçoa aquela figueira, ela seca e os discípulos ficam admirados. Que nós não podemos ser fingidos, achar que temos algo para oferecer e quando as pessoas procurarem para se alimentar daquilo que a gente aparenta ter, a gente não tem. E a outra é as azeitonas, que produz o quê? Azeite, azeite para unção, azeite para cozinhar, azeite para as feridas. Lembra do homem que foi pego à beira do caminho? Os assaltantes pegaram ele, bateram nele. E aquele viajante, aquele samaritano que Jesus conta essa parábola, colocou o quê? Azeite, vinho e azeite sobre suas feridas para que ele fosse curado. Então são as 3 árvores que simbolizam muito bem Israel. As parreiras de uva, a videira, as figueiras, que são os figos, e as oliveiras, que produz as azeitonas. São as 3 árvores que, em relação a frutos, que simboliza Israel, ok? Então vamos lá. A videira é uma árvore cultivada desde a antiguidade. Seus frutos abundantes, a uva, a colheita de uva que produz a uva era cultura de substância e comércio. Usada uma metáfora, Jesus disse que toda árvore que está ligada à videira pode dar muitos frutos. Nós somos as árvores que precisamos estar ligados na videira. Quem é a videira? Jesus. João capítulo número 15. Lê João capítulo número 15. Mais uma vez estéril, o lavrador, que é Deus, olha só, a corta. Mesmo as que dão fruto precisa ser limpa. Lembra que eu comecei falando sobre o pastor Cláudio Duarte, que ele tem uma mensagem que todo cristão precisa enfrentar, ou a poda da tesoura ou o corte do machado. Então o próprio Deus vai fazer. Daqui a pouco a gente vai ler João 15 para você entender. Vamos para a Bíblia. Daqui a pouco, deixa eu ler um pouquinho o que o nosso comentarista, pastor Valdir Alves, colocou. Mesmo que
dão frutos precisa ser limpo. Mesmo você, anota aí, alunos, professores. Ah, estão querendo me poldar. Será que não é para te dar mais fruto? Ó, aqui, ó, mesmo as que dão frutos precisa ser limpas. Sim, nasce uma árvore, nasce folhas verdes, as folhas secou, tem que tirar aquela folha que secou para gerar uma nova folha. Vamos continuar. Para continuar produzindo mais, só consegue produzir mais se for poldado. Quando não permanecemos em Cristo, não produzimos frutos de justiça e de fidelidade, mas o pecado será o nosso fruto. Se nós não estivermos ligados aonde? Na videira. Já vamos ler. Deus nos escolheu para sermos ramos da videira, porque Ele é a árvore frutífera e nós devemos produzir frutos para a sua glória. Agora abre aí, João, capítulo de número 15. Vamos lá, livro de João, capítulo de número 15. Você sabe que aqui é a escola dominical e nós temos que folhear Bíblia, senão, tenho dito sempre, não teria nenhum sentido se chamar de escola bíblica, se nós não folheássemos Bíblia. Vamos ver o que é que fala. João 15, não sei até onde a gente vai ler. João 15, abre sua Bíblia aí, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Então você já aprende aqui, ó. Deixa eu pegar essa canetinha aqui, ó. Vamos lá. Jesus dizendo que ele é a videira. Ainda diz mais, verdadeira. E quem é que cuida da videira? Ele diz, o meu pai. É o lavrador, ele que cuida da videira. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira. Toda árvore, somos nós que estamos lá enxertados nessa videira. Ele está dizendo bem claro, toda, não é alguma. É toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ó, e ele continua, e limpa toda aquela que dá fruto. Ou seja, não temos opção ou opções, não tem, nem no singular, nem no plural. Todo aquele que produz fruto tem que ser limpo e todo aquele que não produz tem que ser lançado fora. É onde João 15, irmãos. Não podemos querer enfeitar um evangelho que não existe. Se você não produz, você tem que ser poldado, limpo para que você produza. Se você não produz, que era no caso de Israel, você sofrerá as consequências. Isso não é um evangelho fingido, é um evangelho que tem que ser frutífero. Continuando, isso aqui é o versículo 2, versículo 3. Ó, ele continua dizendo, vós, já estáis limpo pelo quê? Palavra, que eu tenho vos falado. É Jesus falando e você aprendendo daqui da palavra. Ó, estáis em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, ou vós, se não estiverem em mim. Ou seja, os frutos que nós precisamos, frutos espirituais, só conseguimos produzir, que é o que nós lemos aqui, se nós estivermos em Cristo. Se nós não tivermos em Cristo, não dá para produzir frutos de arrependimento, frutos justos, frutos para a honra e glória de Deus, se nós não tivermos ligado em Cristo. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito, não é pouco. Você tem que dar muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Sem Cristo, eu aqui no canal Bíblia para o Cotidiano não posso fazer nada. Como falei no começo, esse canal está chegando a 1000 inscritos. Quem ajuda? Cristo. Eu sou a vara ligada na videira que estou produzindo fruto para que o povo de Deus venha aprender da palavra. Mas quem é que ajuda? Deus. Aliás, quem é o lavrador? Deus. Quem é a videira? Jesus Cristo. Então eu tenho que produzir fruto.
Eu tenho que produzir. E a maneira que eu achei de produzir fruto foi vir para frente de uma câmera. Diga-se de passagem, é um celular que eu filmo, né? Não tenho câmera, filmo pelo celular. E produzo conteúdo para que esses são os frutos que eu estou produzindo. Pessoas aprendendo a palavra, pessoas querendo, professores que venham aqui escutar a lição para aplicar na sua classe, alunos que querem aprender, pessoas que querem aprender, param aqui no canal. Então eu estou produzindo. Então eu sou a vara na videira e o meu Deus é o lavrador. Então sem ele nada posso fazer. Então por isso que o canal está crescendo cada vez mais, porque eu estou gerando fruto e é isso que você tem que fazer. Você tem que gerar fruto na comunidade. Você viu aí que foi habilitado para mim a aba comunidade e eu coloquei já uma pesquisa, tá? Aí você pode participar dessa pesquisa na comunidade. Eu fiz uma pesquisa para você participar e coloquei 3 fotos. É o nosso Janeiro com Deus que acabou domingo, né? O último domingo de janeiro foi o último dia do nosso Janeiro com Deus. A nossa igreja, eu sou presbítero, eu faço parte de uma igreja local, não sou desigrejado, não estou aqui no YouTube porque não tenho igreja para congregar. Tem foto lá. Eu, como presbítero, uma das minhas funções é orar. E eu coloquei aí, vai na aba comunidade do canal, eu coloquei 3 fotos no momento que eu estava orando por 3 pessoas diferentes. E essas fotos é bem legais, porque eu estou orando com a mão na cabeça de uma pessoa que aceitou Cristo como Salvador. A outra foto, eu estou com a mão no peito de um rapaz que reconciliou com Jesus e Deus já usou ele em profecia no dia da reconciliação dele. E o outro é o nosso baterista, que Deus pediu para eu botar a mão sobre ele, derramar unção sobre a vida dele. Então você vê 3 pessoas diferentes, um aceitando, um reconciliando e Deus querendo que firmasse mais ainda, que é o nosso baterista, o Rafael. Então isso é produzir fruto, irmãos. Temos que ser frutífero, ok? Agora vamos para o versículo número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se nós não estivermos em Cristo, seremos lançados fora. Como a vara se secará, e os escolhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, não serve para mais nada. Vamos ficar até o versículo de número 6. Vamos para o nosso 1.2. A videira, mesmo frágil, pode se destacar pela sua boa produção. Lembra que eu comecei dizendo que a videira é frágil? Aliás, o próprio Deus falando para Ezequiel, capítulo 15, versículo 1 e 2, que ninguém pega os galhos da videira para construir uma casa, fazer um móvel, o pé de uma poltrona. Não dá, é frágil. Mas mesmo assim, ela é uma árvore que produz muito. Não é porque você é frágil, trazendo para os nossos dias, que você não pode produzir. Quem disse isso? A videira é o maior exemplo. Ela é frágil e produz muito. Produz em abundância quando está ligada em Cristo, a vara que está ligada em Cristo, que somos nós. Vamos ver o que fala o escritor Valdir Alves. A fragilidade de uma parreira não é justificativa para ser estéril. Ô irmão, eu gosto dessas coisas aqui, que homens, que Deus abençoa para nos ensinar. Aqui, ó, que coisa linda. A fragilidade de uma parreira não é justificativa para não ser frutífera. Eu sou fraco. Eu não tenho forças. Eu sou tímido. Não é motivo para você deixar de ser frutífero. Você pode ser frutífero mesmo na sua fragilidade. O que você não pode é deixar de ser frutífero. Essa é a primeira parte da parábola aqui sobre Ezequiel, sobre a parábola da figueira infrutífera, ou como está o título para ler certo, né? A videira inútil. Continuando, sua inutilidade está relacionada com a sua resposta negativa ao trabalho do lavrador. Você só vai deixar de ser
Você só vai ser infrutífero se você der resposta negativa ao lavrador, que é Deus, de João 15, que nós já lemos, ok? Vamos continuar. O agricultor cultiva a vinha com muito cuidado e atenção para que pudesse ser frutífera. A terra era preparada, as pedras retiradas, o terreno cercado para proteger a plantação, além de uma boa drenagem. Então veja, aqui tem algumas coisas importantes que aí eu falo, Antônio, como é que eu transfiro isso aqui para os nossos dias? Quando ele fala bem aqui, ó, a terra era preparada, as pedras retiradas, a terra cercada para dar proteção e uma boa drenagem. Vamos lá. Você tem alguns fundamentos que você precisa colocar para você crescer. Primeiro, uma igreja. A igreja é a terra que você vai estar. A igreja, sim, eu sou contra os desigrejados. Se não quiserem gostar de mim, fiquem à vontade. Eu sou contra os desigrejados. Desigrejados não é de Deus. Não tem como viver em comunhão. Se eu digo que eu sou a videira, se eu estou dizendo que eu sou o ramo, e Cristo é a videira, e a videira tem vários ramos, como é que eu vou ter vários ramos se eu congrego sozinho? Já disse, não existe nem condições, essa palavra congregar. Congregar está junto, está ligado. Se eu estou desigrejado, eu não estou congregando. Se eu não estou congregando, não existe, não tem lógica. Já até é saturado falar isso, mas eu sou contra isso aí. Então, o primeiro passo, a terra é a igreja. Você procura uma igreja, você está numa terra. Você vai para onde? Preparo. Você tem escola bíblica dominical, você tem culto de ensinamento, fortalecer você. Você tem um culto de domingo, de adoração, de louvor, isso é culto de missão, isso é culto aqui na nossa igreja, culto do DINC, nós temos o culto da família, nós temos o culto aberto ao público domingo. Isso aí você vai adubando, você vai preparando, você vai tendo cada vez mais ensinamento. E aí você vai aonde agora? Oração. Não estou falando na ordem, estou falando que os segmentos aqui que ele está falando, terra, tirar as pedras, cuidar e dar água. Então você tem oração, você tem jejum, você tem a própria Bíblia, a palavra do Senhor, você tem escola dominical, então você tem tudo para ser frutífero. Quando você pega todos esses ensinamentos e aplica na sua vida, você se torna, vou repetir aqui, a terra era preparada, as pedras retiradas, o terreno, cercado para ser protegido. Como é que você cerca? Oração, orar e vigiar. Então, isso aí serve de proteção para proteger, para que ninguém venha destruir as suas parreiras, para que ninguém venha destruir as suas árvores frutíferas, ok? Então, você tem que, além de tudo, proteger e regar. O quê? Com a palavra de Deus. Por isso que ele fala que nós tem que ter uma boa drenagem, para que a água bata, corra e vá embora, e venha mais chuva e vá embora. E tem que ter uma boa drenagem. Então, tudo isso você adquire dentro da palavra do Senhor. Vamos para o nosso ponto 1.3. O que mais pode ser feito? Diante disso que eu te falei, o que mais pode ser feito? Vamos ver o que o pastor Valdir coloca aqui. A pergunta que intitula este tópico é encontrada em Isaías 5, verso de número 4. Vamos ver o que nos fala o profeta Isaías no capítulo número 5. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Se você não tem a Bíblia, você abre aí no Google, você consegue ver. Isaías capítulo 5, o verso de Isaías é o verso de número 4. Vamos ler junto. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenho feito? Uau, isso é Deus perguntando para Israel. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Ele responde: e como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, ou em outra tradução, uvas azedas.
Deus está dizendo: o que poderia eu mais fazer para que essa videira produzisse uvas boas? É o que ele está dizendo. Anota aí, irmãos, é importantíssimo. O que poderia eu fazer a minha vinha? Ele não está dizendo que é a vinha do outro, ele está dizendo que é dele, pertence a ele. E ele fez o quê? Tudo. É uma pergunta. O que mais eu poderia ter feito? E como esperar eu que dessas uvas boas, ou seja, se ele fez tudo, plantou, cuidou da terra, tirou a pedra, protegeu, irrigou, adubou, cuidou, o que ele espera dessa videira? Uvas boas. Mas o que ele diz? O que Israel produziu? Uvas bravas ou uvas azedas. Quer um conhecimento aí? O vinagre do qual Jesus é dado para Jesus lá na cruz, na verdade não é o vinagre que nós conhecemos, o vinagre culinário que nós usamos na nossa comida. O vinagre era nada mais, nada menos feito do que das uvas bravas. As uvas bravas produziam o vinagre, ou seja, não dá para tomar. Dá para tomar vinagre, irmão? Não dá. Então é isso que ele está dizendo, as uvas bravas. Israel foi cuidada, teve amor, teve zelo, teve promessa, teve proteção, teve Deus lá, mas Israel produziu uvas bravas. Você não pode produzir uvas bravas, porque o lavrador, ele está dizendo, produza uvas boas, senão eu lançarei você fora. É o que está dizendo o escritor, o nosso comentarista sobre a parábola da videira. Ok? Vamos continuar. Agora que vimos Isaías, vamos continuar na nossa leitura da revista. O Senhor Deus cercou a vinha, limpou o terreno, aí plantou as melhores mudas, preparou uma estrutura para a vigilância, tudo visando a produção de uvas boas. Porém, o resultado foram uvas azedas. Tanto Israel precisava estar atento ao questionamento de Deus, como hoje nós hoje temos nas Sagradas Escrituras o Espírito Santo, a graça do Senhor. Logo, não há justificativas para não corresponder ao que Deus espera. Esperando eu que desse uvas, foi procurar nele fruto. Lembra que eu falei que Jesus viu a figueira e não tinha? Essa história, está em Lucas capítulo de número 13. Eu escolhi a vós, e vós nomeei para que verdes e deis frutos. Olha só. Portanto, Deus não apenas espera, Ele age e provê tudo o que é necessário para frutificarmos. É preciso cuidado com a tendência humana de justificar a própria improdutividade com as advertências e ações dos outros. Essa aqui, ela cabe muito bem na lição passada, que é a responsabilidade pessoal. Eu querer transferir a minha responsabilidade para o outro. É a lição passada. Se você não viu, a gente falou que Adão transfere para Eva e Eva transfere para a serpente. Cada um sofreu as suas consequências. Se você não viu essa lição, está aí no canal, foi a lição passada. Então eu não posso dizer assim, eu não produzo porque o meu pastor não deixa. Eu não produzo porque o meu regente não deixa, o líder da mocidade não deixa. Porque o líder do departamento não deixa. Você não produz porque você não está sendo frutífero como Deus quer. Lembra que eu falei em algumas aulas atrás, eu acho que foi sobre a aula do Atalaia. Eu até mencionei isso na igreja, que eu apliquei essa aula na nossa igreja. Qual era o papel do Atalaia? Anunciar que estava vindo o juízo. E se o Atalaia não anunciasse que vinha juízo, era cobrado dele. E nessa ocasião, eu estava falando que eu não posso transferir, eu como Atalaia, dizer, eu ia avisar, mas ninguém ia me ouvir, então eu fiquei calado. Deus fala, não, o seu papel não é saber se alguém vai ouvir, o seu papel é anunciar.
Não confunda o papel dos outros. E eu dizia, eu não preciso. Vou te falar a escala, olha só, eu falei isso na minha igreja, meu pastor estava presente. Eu não preciso do meu pastor Nilson, que é o meu pastor local, eu não preciso dele para pregar. Eu não preciso do meu pastor presidente local, presidente de honra, pastor Genício, eu não preciso dele para pregar. Eu não preciso do meu pastor maior, que é o bispo Samuel Ferreira, para pregar. Não preciso de nenhum dos três. Por que eu não preciso? Olha eu aqui no YouTube. Respeito todos eles na minha hierarquia, na igreja do qual eu faço parte. Mas se ele disser assim, você não vai pregar mais aqui, não tem problema. A rua está aí, irmão. O YouTube está aqui. Então não é motivo para você não ser frutífero. Eu queria ajudar na assistência social da igreja, mas o pessoal não deixa. Você precisa da Bíblia, de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. A igreja é o teu quartel-general. Mas você fala que eu não preciso da igreja, eu vou ficar desigrejado? Não. Eu estou dizendo para você que a igreja que você está, se não quer te dar o suporte, ou não quer que você frutifique, então essa igreja não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo quer que você frutifique. E o que impede você sair dessa igreja e ir para outra? Impede alguma coisa? Você só pode ser frutífero nessa igreja? Não estou mandando você trocar de igreja. Eu estou dizendo que você não depende desta igreja para ser frutífero. Eu estou dizendo que você pode produzir fruto em outra igreja. Quem sabe não é uma comunidade que está precisando de você, mas você quer ficar na mega igreja. Aí você diz que eu não consigo produzir. E quem sabe não é em uma comunidade que Deus quer te levar para você produzir. Quer tirar essas folhas para que você produza. Então veja, você não precisa ficar apegado a esta igreja que você está dizendo que não consegue produzir. No caso de Israel, ele queria dar desculpa. Os vizinhos, Deus fala, eu tenho dado vocês para exemplo dos vizinhos, para que os vizinhos venham até vocês. Mas o que Israel fez? Seguiu o exemplo dos vizinhos, em vez de ser o contrário. Então não tem desculpa para ser infrutífero. Se onde você está, você não consegue, vá para outro lugar, porque com certeza eu conheço muita igreja que precisa de mãos de homens, de mulheres que queiram trabalhar por reino, que queiram ser frutífero, que queiram produzir para o reino. Essa foi a história essa foi a parábola da figueira infrutífera. E nós não somos, porque nós estamos ligados na videira e essa videira produz vida, que é Jesus Cristo. Vamos agora para o nosso ponto 2, que vamos falar sobre a parábola da esposa infiel. É forte, mas se você não sabe, Israel é comparada como uma esposa, e mais ainda, esposa infiel aqui no livro de Ezequiel. E vamos dizer assim, essa analogia que ele faz aqui sobre a esposa infiel, não é a primeira vez que Deus usa esse termo aqui. Aqui no Antigo Testamento nós temos o livro de Oséias, do qual Deus manda ele casar com uma mulher infiel e tem filho com ela, e ele cuida dela, a mulher vai embora de novo, e Oséias vai atrás dela de novo, Deus dizendo, assim sou eu com Israel. Eu peguei Israel que ninguém queria, não era nada, casei com Israel, cuidei de Israel, gerei filho de Israel, Israel me abandonou. Foi atrás de outros homens, no caso, outros deuses, outras nações. E eu tornei a ir atrás de Israel, busquei Israel de novo, comprei Israel como fez Oséias com a sua esposa, comprei o que já era meu. Isso aqui é incrível, Deus dizendo, Oséias comprou o que já era dele, que era a sua esposa, Deus dizendo, assim era eu, comprei de volta o que já era meu, e eu não tinha nem vendido. Que coisa, hein, irmão? Deus dizendo, assim foi Israel, então não é a primeira vez. E como que a igreja é chamada por Cristo? Eu sei que você sabe, mas é para ficar registrado. De noiva. A noiva vai se tornar o quê? Esposa. Então veja que esse termo de marido e esposa, Deus, desde a antiguidade, ele traz essa menção. Então, Ezequiel, Deus fala para Ezequiel profetizar mais uma vez sobre esse termo de esposa, marido, fiel e infiel. Olha o que o nosso
comentarista coloca: essa parábola compara Jerusalém com uma esposa infiel, que não cumpriu a aliança feita com Deus como a nação escolhida. Não correspondeu à bondade e à graça dispensada, vivendo desregradamente por causa da infidelidade. Foi queimada e consumida pelo juízo divino. Então Deus está dizendo, sabe por que está acontecendo isso aqui? E Deus é maravilhoso, que Ele sai dizendo todo o juízo, o problema que está acontecendo é porque vocês não foram infiel. A última parte, por causa da infidelidade foi queimada, foi consumida pelo juízo divino. Então nós, trazendo por dias de hoje, nós que somos a noiva de Cristo, temos que nos permanecer fiéis, porque senão sobrará para nós o juízo. E o Cordeiro vai vir com o juízo para aqueles que não querem ser fiéis a Ele. Ponto 2.1. A infidelidade traz consequências desastrosas. Esse é o ponto 2 do ponto 1. Vamos ver as consequências da infidelidade. Ser infiel trouxe a separação de Deus com Israel. Sempre que há infidelidade, os resultados são desagradáveis e a tristeza, a angústia, as acusações e a falta de confiança toma conta. Vamos marcar algumas coisas aqui importantes, Sempre que há infidelidade, os resultados são o quê? Tristeza, angústia, acusações e falta de confiança toma conta. E como é que foi em Israel? Olha só o que aconteceu em Israel. Tristeza. Lembra quando o salmista diz que as pessoas pediam para cantar, os cativos diziam, canta o louvor que vocês cantavam em Israel. E eles diziam que não queriam cantar porque estavam tristes. Angústia por estar vendo os seus irmãos. Neemias fica angustiado por saber como está o resultado de Jerusalém. Ficou angustiado. Acusações dizendo que Deus nos abandonou. Não foi Deus, foram eles que abandonaram a Deus, certo? E a falta de confiança toma conta. Fica procurando em outros lugares. O próprio Deus diz, o meu povo fez 2 maldades. Qual foram essas 2 maldades? A primeira, me deixou eu que sou a fonte de água viva, o manancial de água viva. Isso foi uma maldade. Deixaram de estar bebendo água da fonte de água viva. E qual foi a segunda maldade? Cavaram cisternas rotas. Traduzindo, cavaram cisternas que não conseguem reter água. Colocava água, água embora. Colocava água, água embora. Além de deixar o manancial de água viva, pura, cristalina, jorrando constantemente, eles decidiram procurar um lugar para cavar uma cisterna que colocavam água, a água ia embora. Essas 2 maldades fizeram Israel e colocaram a culpa em Deus. Eles disseram, eu não tenho nada a ver com isso. Eu permaneço fiel. Vocês que estão sendo infiéis aos meus princípios. Não muda nos dias de hoje. Continuando, Jerusalém é acusada por suas abominações e idolatrias. E o profeta Ezequiel refere-se a elas, usando a figura de adultério e de prostituição espiritual. Mais um aprendizado. Quando a Bíblia fala de prostituição, todo aquele que diz que serve a Cristo e adora outros deuses ou quer adorar, ele é considerado como adúltero ou uma prostituta. Adorar a outro Deus que não seja o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus Pai, é considerado prostituição. A gente só acha que prostituição é uma mulher ou um homem vender o seu corpo para ganhar dinheiro, para fazer adoração a outros deuses, como era no templo de Diana, aqui é trazendo para o Novo Testamento. A gente acha que isso é prostituição, mas Deus considera como prostituição aqueles que dizem que servem a Ele, mas querem servir a outros deuses.
é considerado prostituição espiritual. Que forte, não? Pois é isso que Deus disse para Israel. Vocês se prostituem perante outros deuses. Isso é onde Ezequiel 16, tá bom? Ezequiel 15 e 16, os dois capítulos. Lê os dois completo. O povo de Israel não poderia perder de vista o fato de que suas abominações era causa de terem sofrimento. O sofrimento era por esta causa. Ezequiel 16, verso número 2. As iniquidades separam o povo do relacionamento com Deus. Isaías 59. Vamos ler Isaías 59? Eu gosto muito, eu sei quase de cor esse verso. Decorado, porque às vezes a gente quer culpar a Deus, quer culpar os outros, porque Deus não nos responde. E Isaías 59 foi algo que eu aprendi a decorar e saber por que Deus não responde a muitas pessoas. E eu quero compartilhar com você, fazer o uso da Bíblia, já que é a escola bíblica dominical. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Ou seja, a mão de Deus não é mirrada, irmão. A mão de Deus é uma mão poderosa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa nos salvar. Aí ele vai mais ainda, ou seja, salvar de todo pecado, toda angústia, toda dor, todo sofrimento. E os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Deus não tem, irmão, os ouvidos tapados. Deus não é surdo. Deus está ouvindo tudo que nós dizemos. Agora, por que ele não nos salva no tempo da angústia? E por que ele a gente fala que Deus não nos ouve? Mas não é que Deus não ouve, é que Deus não atende. Mas aqui trazendo, seus ouvidos não estão tapados para que ele não nos ouça. Porque aí não terminou. O versículo 2 vai responder. Porque a sua mão não nos salva e porque ele não ouve as nossas orações. Vamos ver por que é? É Isaías 59, o verso número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, Israel estava dizendo, Deus não nos ouve, Deus não nos salva. Ele disse, é iniquidade. Vamos aprender um pouquinho só sobre iniquidade. O que seria iniquidade? Iniquidade é um pouco diferente de pecado. Pecado é aquilo que eu cometo muitas vezes sem saber, ou me toco que cometi um pecado. Cometi um erro e reconheci que pequei. Volto e reconcilio com meu irmão, ou com a minha esposa, com meu filho, com as pessoas que ali estão, ou até mesmo com Deus, pequei contra ti. Lembra do filho pródigo? E caindo em si, ele diz o quê? Pequei contra Deus e contra o meu pai. Ou seja, ele pecou. Só que antes dele pecar, ele cometeu iniquidade. E o que é iniquidade? É eu pecar sabendo que é pecado, sabendo que eu não posso pecar. O filho pródigo sabia que não poderia pedir a herança, sair da presença do pai antes da morte do pai. Então ele não só pecou, ele cometeu iniquidade, porque ele sabia que o pai só poderia dar herança depois que ele morresse. Simbolicamente ali, ou literalmente ali, dizendo da maneira que você achar melhor, quando ele pede herança para o pai, ele está dizendo, para mim você morreu. Porque a herança só é dada ao filho quando o pai morre. E se o filho dá herança se o pai dá herança para o filho antes da morte, o filho está dizendo, eu não considero você mais como vivo. Você para mim morreu. Então ele cometeu iniquidade. Foi isso que Israel fez. Isaías 59 diz bem claro, Deus não tem a mão encolhida, nem os seus ouvidos agravados. Ele está pronto para nos socorrer e nos salvar, e nos ouvir e nos atender. Porém, no entanto, portanto, mais as nossas iniquidades, pecados conscientes, sabemos que estamos fazendo errado e queremos que Deus nos socorra. Ele diz,
não estou neste negócio, porque eu sou santo. Como diz o próprio livro de Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos dar continuidade? Vamos para o nosso ponto 2.2. O perigo de desprezar a benignidade de Deus. Ou seja, há um desprezo do povo de Israel, aliás, houve um desprezo da benignidade do povo de Israel. E há nos dias de hoje, que era Israel, e sempre trazendo para os nossos dias, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Interessante notarmos que, após a fala com Ezequiel, para tornar conhecida as abominações de Jerusalém, Deus revela ao profeta que iniciasse a mensagem trazida à memória do povo, a origem e o nascimento da cidade. Ele diz assim: lembra para este povo que foi eu que criei Israel. Foi eu que chamei Israel à existência lá em Abraão, quando ainda nem existia. E eles estão desprezando essa benignidade que eu dei no primórdio. Eles estão esquecendo quem é o seu Criador. Onde é que é isso? Ezequiel 16, do 1 ao 3. O povo está esquecendo quem é Deus, irmãos. Quem nos criou, quem é o nosso Pai, quem é aquele que vela por nós. Salvação aonde não tem. Como eu já coloquei aí, as duas abominações que o povo fizeram. Abandonaram o manancial e criaram cisternas rotas. Deus está dizendo: vou trazer a memória de vocês. Ezequiel, lembra esse povo que eu sou o Deus dele. Mas eles não querem ser os meus filhos. Ou no caso, não quer ser a minha esposa. Trazendo pelo tema, né, a parábola da esposa infiel. Continuando. Ou seja, quando estava desprezada por todos, a abominação totalmente indefesa, Deus a viu, então deixou que morresse, mas cuidou, proveu e fez uma aliança. Quando ninguém queria mais Israel, quando Israel estava destruída, lembrando aqui Neemias, o livro é Ezequiel, mas temos que lembrar das profecias. Queimada, irmão. Diz no livro de Neemias, quem queria habitar em Jerusalém? Quem queria habitar numa terra que não tinha muros, que suas pedras estavam queimadas, que não tinha proteção? Quem queria? E Deus disse: eu quero, este é o meu povo, mesmo sem muro, mesmo destruída, mesmo sendo covil de raposas, lá, ó, até as raposinhas. Lembra que Sanbalat e Tobias diz para Neemias: esse muro aí, até as raposinhas batem e derrubam. Ele está dizendo: vocês não querem, mas eu quero vocês. Mesmo na lama, na destruição, na calamidade, Deus diz para Israel: vocês são a minha esposa, vocês são o meu povo, eu tenho aliança com vocês, por amor a Abraão, do qual eu chamei para ser essa grande nação. E Deus está dizendo: eu tenho benignidade porque eu dei Jesus para ser o Redentor de vocês, o Salvador de vocês. Jesus, Ele é o nosso Salvador. E muitos querem desprezar essa benignidade. E não podemos desprezar Jesus Cristo, porque desprezando Jesus, abandonamos Deus. E a ira de Deus e a benignidade de Deus vai virar em ira. E quem suportará a ira do Deus que tudo criou? Para que fosse somente do Senhor. Essa descrição tão rica e detalhada também deve despertar-nos para não esquecermos o amor de Deus para conosco, quando ainda éramos pecadores separados dele. Romanos 5:8. Não desprezamos, pois, as riquezas da benignidade do nosso Deus. Romanos 2:4. Não podemos desprezar essas benignidades. Vamos ver o que diz Romanos, irmãos? Já que nós estamos na escola dominical, abra aí a sua Bíblia, livro de Romanos,
Aqui, ó, Atos. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo número 5, verso de número 8, que nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Continuando em mesmo Romanos, volta aí, Romanos 2, verso de número 4, que diz assim: ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Os dias de hoje está assim. Foi lá em Ezequiel e Paulo pronuncia aqui aos romanos. E o povo está esquecendo dessa benignidade, dada ainda quando nós éramos pecadores. Então precisamos continuar nos rendendo e aceitar o favor do nosso Deus. Chegamos no nosso ponto 2.3. A graça de Deus revelada na aliança eterna, ou seja, eternamente Deus fez uma aliança com o povo de Israel e conosco, que não éramos povo e agora somos povo seu. Nos últimos 4 versículos de Ezequiel 16, são identificados as expressões que apontam para a graça de Deus, concerto eterno. Estabelecerei o meu concerto, reconciliarei contigo. O Senhor Deus revela por meio de outros profetas acerca de um novo concerto. Isaías 55, Jeremias 31, Deus dizendo: eu renovo, eu quero vocês, se rendam a mim, aceitem, queiram estar junto comigo, porque eu quero ser o seu Deus, eu quero que vocês sejam o meu povo. Ele está o tempo todo dizendo: eu quero renovar essa aliança tem que ser eterna na minha e na sua vida. O povo de Israel saberia que o Senhor é rico em misericórdia quando a nova aliança fosse estabelecida. Ezequiel 16. Vamos ler Ezequiel 16:60. Olha só o que diz: contudo, eu me lembrarei do meu concerto contigo, que fiz nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo o meu concerto eterno. 62. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e sabereis que eu sou o Senhor. 63. Para que te lembres e te envergonhe e nunca mais abra a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de todo quanto fizeres, diz o Senhor Jeová. Fiquem com vergonha, mas eu não abandono você, ó Israel. Jesus está dizendo: quebrante-se, fiquem com vergonha. O amor, como ele diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Mas ele diz: vinde, arrependei-vos das más práticas, das mentiras, dos enganos, se arrependam e voltem a mim, porque eu estarei aqui para todos aqueles que se arrependerem de coração. Chegamos agora no nosso ponto de número 3. Olha que maravilha, estamos nos caminhando para o final. Agora vamos falar das 2 águias, do qual Ezequiel tem esta visão. Ponto 3, a parábola das 2 águias. Após denunciar acerca do fato de Israel não ter correspondido ao cuidado do divino lavrador, se tornado assim como uma prostituta infiel, que foi os 2 pontos anteriores, ele continua, né? E ter se corrompido com uma noiva infiel que passou a se prostituir. A seguir, o Senhor Deus utiliza mais uma parábola para tratar agora a insubordinação quanto à disciplina do Senhor por intermédio do Império Babilônico. O Império Babilônico só chegou porque Deus permitiu. Vamos confirmar se isso é verdade? Livro de Ezequiel, aonde? Verso 17. Filho do homem, propõe uma parábola e usa uma compreensão para a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová:
uma grande águia de grandes asas, de farta planagem, cheia de penas, de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo do seu cedro e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e trouxe a uma terra de mercância na cidade dos mercadores e a pôs. Ele está dizendo, foi assim que a Babilônia fez, arrancou o quê? Os ramos. Ramos remete ao quê? A parábola da videira. É assim que Deus está dizendo, propõe esta parábola, porque essa águia veio com destruição. E foi quem? A Babilônia. No nosso ponto 3.1. A primeira águia, vamos falar da primeira águia. A primeira águia foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uma grande águia de grandes asas, garras afiadas e penas de várias cores, capazes de empreender voos longos, voo de rapina, implacável. Assim era Nabucodonosor, rei da Babilônia. A primeira águia retrata a invasão babilônica contra o reino do sul, Judá. Lembrando, reino do sul e reino do norte. A Babilônia veio para o reino do sul, Judá, tendo resultado em deportação de judeus para a Babilônia, promovido por Nabucodonosor quando Joaquim era rei em Jerusalém. Essa história está em 2 Reis, capítulo 24, e Ezequiel, capítulo 1 e 2. O profeta Jeremias também anunciou a queda deste rei. Olha aí, ó. Anunciou a queda de Joaquim e ele não acreditou. Jeremias 22, do 24 ao 29. A seguir, o rei da Babilônia tomou da semente da terra, ou seja, os filhos, levou cativo. Ezequiel 17. Ou seja, Zedequias estabelecendo-se como rei de Judá. Leva Joaquim e deixa Zedequias como rei de Judá. Infelizmente, este também não aproveitou as oportunidades concedidas por Deus. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Ele ficou muito nervoso. Aí você fala assim, Montônio, por que tirou Joaquim e deixou Zedequias? Não era escravo, sim. Jerusalém ia continuar pagando o imposto para quem? Para a Babilônia. Joaquim foi tirado, arrancou, já era. E deixa quem? Zedequias. Mas Zedequias tinha que fazer o quê? Reconhecer que o problema de Jerusalém, o problema de Nabucodonosor dominar agora Jerusalém, Jerusalém tinha nome de cidade, mas não se nomeava, vamos dizer assim, não se governava, achei a palavra correta, não se governava só, porque tinha que pagar imposto alto para a Babilônia. Já não bastava do que foi sitiada, que foi saqueada, melhor dizendo, foi sitiada e depois saqueada, né? Sobrou só poucas riquezas, o mínimo, e esse mínimo ainda tinha que mandar imposto alto para a Babilônia. E mesmo assim, Zedequias não se rende e não reconhece a Deus como Senhor. Jeremias avisa. A história está registrada em 1 Reis, Jeremias 22, 2 Crônicas. E ele também não aceita e sofre as consequências do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então precisamos ter cuidado aos avisos que Deus nos dá. Vamos para a segunda águia, né? Ponto 3.2. A segunda águia foi Faraó, rei do Egito, com grandes asas cheias de penas. Segundo F.F. Bruce, era provavelmente o faraó Pesamético II. Porém, o profeta Jeremias alerta que o socorro de Zedequias esperava do Egito iria fracassar. Ele estava esperando que o rei do Egito ajudaria Jerusalém, no caso aqui, Zedequias, contra a Babilônia, mas não tinha tanta força, não tinha tanto poder.
não tinha tanto domínio. Então essa segunda águia, por isso que eu estou falando, que em vez de Zedequias pedir socorro a Deus, ele foi pedir socorro ao Egito, se aliar ao Egito. E Jeremias disse, não pede, você não vai conseguir, não é dele que virá o socorro. Mas Zedequias não quis ouvir. Olha o que diz aqui, Zedequias, como uma videira, lançou suas raízes e estendeu seus ramos para a direção errada, apesar do aviso divino, em Jeremias 27. Provérbio 12, 14 diz, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Vou receber vitória, vou ser livre, porque o rei do Egito vai nos ajudar, o rei do Egito vai. E com as mãos do homem fazem isso, ele receberá. Qual foi o pago? Se gloriou em outro que não deveria ser gloriado, que era o rei do Egito, devia confiar em Deus. E qual foi o problema? Porque o profeta Jeremias disse, você será levado cativo e lá você morrerá. Ezequiel 17, 16. No meio da Babilônia certamente morrerás. Foi essa profecia que estava posto sobre Zedequias, que em vez de se render a Deus, preferiu se aliar ao Egito, que não pôde lhe ajudar. Nosso 3.3, os planos de Deus prevalecerá. Os planos de Deus. Cadê sua canetinha? Não esquece, marca texto, aluno, professores, marca aí. Os planos de Deus prevalecerão sempre. O comentarista coloca, podemos aprender com o final desta parábola importante lição como? Aqui ele separa. Como? Primeiro, o perigo de não nos submetermos à disciplina do Senhor e buscarmos ajuda ou escape fora da presença. Anota aí. O perigo de não nos submetermos à disciplina do Senhor e buscarmos ajuda ou escape fora da sua esperança. Não podemos. Os planos de Deus prevalecerá. Relembrando, Ezequiel profetiza contra Zedequias, dizendo que na Babilônia, no meio da Babilônia, morrerás. Mas ele preferiu buscar fora. Então, esse é o primeiro perigo. Aí ele coloca aqui o que já estou te dizendo. O rei Zedequias não atentou para o alerta de Deus e depois não se submeteu à disciplina divina. O cristão não deve desprezar e desanimar quando repreendido pelo Senhor. Hebreus 12. No futuro não será mais uma águia que Deus usará, mas o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo, e todos testemunharão que ele muda os tempos. Abate e exalta, o seu agir é perfeito. Esta mensagem de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e o estabelecimento do domínio mundial do reino messiânico. Roma vai se levantar como um pouquinho mais de águia. Vai estar lá, Roma, mas não dará certo, porque quem vai prevalecer? Anote aí, a última parte do versículo. Esta mensagem de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e estabelecimento do domínio mundial do reino messiânico. E ele reinará para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Os seus planos não poderá ser, o plano de Deus prevalecerá. Os seus planos não será frustrado de maneira alguma.
Para concluirmos essa lição, nos diz assim: é fundamental estarmos atentos aos ensinamentos e avisos de Deus, contido nas Escrituras, Romanos 15 e 1 Coríntios 10. Assim, esta lição, aprendemos que fomos chamados para sermos frutíferos, fiéis e comprometidos com a nova aliança, e que não devemos desprezar e desanimar quando disciplinados pelo Senhor. Para marcar e guardar no nosso coração, fomos chamados para sermos frutíferos, fiéis e comprometermos com a nova aliança. Mas tem um detalhe aqui, ó. E que não devemos desprezar e desanimar quando formos disciplinados pelo Senhor, porque Deus só disciplina aquele que ama. Leia Romanos 15 e leia 1 Coríntios 10. E você vai entender Romanos 15, 4, 1 Coríntios 10, 11. Que Deus nos ama. Deus quer cuidar de mim e de você. Mas nós temos que aceitar esse cuidado de Deus. Que nós possamos cada vez mais ser videiras frutíferas. Que possamos ser esposas fiéis. E que possamos entender a disciplina que Deus nos traz. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição. Que Deus te abençoe.